Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. O nosso tema de hoje é um assunto que vem transformando a história brasileira, aliás, a história do mundo nos últimos anos. Nós estamos falando da nova maneira de se comunicar entre as sociedades e os seus gestores públicos, enfim, todos os segmentos que precisam estabelecer uma comunicação rápida, efetiva, consistente. E no nosso caso, vamos abordar o que vem acontecendo no Brasil desde que as redes sociais assumiram esse papel de protagonistas na maneira de como as histórias são contadas, como as notícias são divulgadas ou desvirtuadas, como as pessoas passaram a participar ativamente como geradoras de conteúdo, como detratoras, enfim, todo esse universo que se consolidou com a forma de se comunicar a todo tempo, a toda hora, onde quer que se esteja, de forma eficiente e permanente. E especificamente vamos abordar essa noite o quanto as redes sociais e todos os seus usos, para o bem e para o mal, tem influenciado a mecânica da política no Brasil. O cenário político tem sido trabalhado de forma muito intensa, com um apoio cada vez maior das redes sociais, e o maior exemplo disso, pelo menos falando na nossa história contemporânea, é a eleição do próprio presidente Jair Bolsonaro, que foi basicamente calçada em cima do trabalho nas redes sociais, subvertendo completamente um modelo tradicional, que era aquele da forma da propaganda convencional, com o uso das mídias tradicionais. Ou seja, houve uma nova visão de tudo que nos trouxe a esse admirável mundo novo da comunicação, que é o que nós vamos debater esta noite com 4 especialistas dessa área. Estão conosco aqui no nosso estúdio o jornalista especialista em marketing político e mestre em comunicação, Eduardo Leães, o cientista político Marcos Rocha, o jornalista especialista em marketing digital, Stefan Ligocki, e o publicitário, especialista em marketing político eleitoral, ex-presidente da Associação Rio-Grandense de Propaganda e professor universitário, Zeca Honorato. A sua participação, claro, e especialmente nesse programa que trata de redes sociais, é absolutamente fundamental. Você tem que participar aí usando as redes sociais. Você faz isso como? No Facebook/RDC, facebook.com/RDC TV Digital, ou então pelo WhatsApp, pelo número código de área 51-99815-9990. Mande aí a sua observação, a sua crítica, a sua pergunta, a sua colocação, que a gente traz aqui para o debate, e você participa ao vivo também conosco aqui na RDC TV. Abrindo o debate então, eu já vou levando direto aqui para o Eduardo. O que mudou efetivamente, ou seja, reformulando, qual é a maior lição que nós temos hoje, a partir do que nós temos visto da forma como a comunicação tem sido tratada pelos governantes, né? E que ultimamente tem trazido esses momentos quase hilários, a partir das tuitadas do nosso presidente e de outros aí que seguem o modelito pronto falei de Donald Trump, né? O que isso tem transformado na nossa vida política e na maneira como a sociedade se relaciona com os governos? Boa noite, Ricardo, boa noite, colegas. Meu amigo Zeca Honorato, publicitário, Marcos Rocha, cientista político, o Stefan, jornalista que nem eu. Eu diria que mudou muito, né? Hoje em dia, as pessoas que não tinham voz estão tendo voz. É evidente que tem os lados positivos, aumentou a participação popular, as pessoas estão se manifestando mais. E também tem o lado negativo, que são as fake news, né? Mas não tem como voltar atrás mais. Esse mundo da internet vai continuar avançando, não tem como recuar mais. Os políticos têm que se adaptar a essa linguagem, esse tipo de público. E possivelmente, Ricardo, nas eleições agora para prefeito e vereador, novos equipamentos vão surgir, novas tecnologias, novos programas, novos aplicativos que a gente nem está usando hoje ainda, e que já vão ter alguma influência nas eleições para prefeito e vereador. Agora, certamente quem trabalha com isso, especialmente o pessoal da classe política, pelo menos os mais ligados, já sabem que isso está chegando e certamente com as suas assessorias já estão se preparando para isso, né? Zeca, tu que trabalhaste já em campanhas publicitárias, tem toda uma trajetória aí bastante consolidada nisso. Tu entendes que a classe política, claro, eles sabem que a gente tem que se adaptar, eles têm que se adaptar, mas todos têm realmente uma consciência do poder das redes sociais ou estão ainda aprendendo a lidar com isso? Bom, boa noite a todos. Se tu pegar hoje as estruturas dos gabinetes, por exemplo, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados,
o pessoal que lida com as redes sociais, por exemplo, já ocupa às vezes quase metade de um gabinete, né? As redes sociais também tornaram necessário o incremento de mais profissionais e com outro tipo de expertise, né, com esse viés mais da tecnologia e da comunicação. Isso para mim é um grande sintoma, né? Então a comunicação passou a ser talvez a principal ferramenta de um parlamentar, por exemplo. No caso do executivo é um pouquinho mais complexo e complicado, porque daí é uma estrutura muito maior, tá? Mas de qualquer forma também se dá uma atenção muito maior do que se dava a comunicação, ou seja, sempre se fez comunicação, mas com as redes sociais se faz com mais intensidade, com mais velocidade, por óbvio, mas com mais frequência, né? Eu acho até que se comunica muitas coisas irrelevantes. E essa irrelevância é baseada no mau uso, na novidade, na falta de formação, né, dessas pessoas em relação a essas mídias mais novas, digamos assim. A gente até falava aqui antes de começar que tudo bem, deu voz a mais pessoas, tudo bem que democratiza, a gente vai até, acho que entrar nesse mérito durante o programa, mas também jogou no ar e ao vivo pessoas que não estavam preparadas para o ar e para o ao vivo, né? Então nós estamos vendo o nosso presidente cometendo algumas gafes que me parece que envergonham até os eleitores, né, mais convictos. O Donald Trump acho que não comete gafes, acho que ele tudo é muito bem pensado, mas de qualquer forma usa o Twitter, que nem é uma ferramenta no Brasil muito disseminada, né, como é nos Estados Unidos, por exemplo, mas de qualquer forma as redes sociais reordenaram digamos assim, o que tem importância e relevância para os políticos. Hoje passa a ser a primeira coisa que todos eles se organizam na montagem das suas campanhas e seus gabinetes, é a estrutura de rede social. Porque filma, porque posta, porque responde, porque interage. Eu acho até que com um certo exagero, mas é isso que acontece hoje. Agora, parece ser uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ela te dá toda aquela instantaneidade, né, aquela agilidade toda que tu pega aí com o celular, tu já consegue te comunicar, ao mesmo tempo tu não tens ali todos aqueles filtros tradicionais dos métodos, né, convencionais de comunicação, onde há toda uma assessoria, toda uma consultoria de postura, de expressividade e tal, e a pessoa, na verdade, ela acaba parecendo o que ela realmente é, a hora que ela pega o telefone, né? E isso aí tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Muitas vezes o lado ruim acaba pesando muito mais por causa da repercussão, né? Perfeito, perfeito. É o que está acontecendo agora com o presidente Jair Bolsonaro, né? Nitidamente dá para perceber esse episódio aí do tweet, né, do Golden Shower aí, deixou muito claro que o presidente precisa de um media training, né? Mas um media training para treiná-lo para usar as redes sociais, né? Eu costumo dizer que nós estamos numa mudança de era, né? O pessoal fala, é uma era de mudanças, né? Na verdade é uma mudança de era, a gente saiu da era industrial para a era digital. O problema é que tem pessoas e empresas que ainda estão rodando o chip da era industrial. Então, apesar o Zeca mencionou, né, que as estruturas de comunicação, de redes sociais estão maiores no setor público, nos gabinetes, só que as pessoas estão mal treinadas, não só o profissional lá que está mexendo com a rede social, como também o próprio representante público, né, o deputado, o prefeito, o presidente, né? Tá faltando treinamento para saber lidar com esse mundo novo, né? Mas essa é uma, desculpa te interromper, claro. Mas essa é uma das mudanças, porque com as mídias então tradicionais, raras vezes era o próprio candidato, o próprio político que operava as mídias tradicionais. Sempre tinha um filtro de profissionalismo. Com as redes sociais, eles estão na vidraça, porque eles operam. Tem 35 lá fazendo rede social, mas o 36º é o próprio candidato, ao próprio mandatário ali, que não resiste àquela situação. Mas isso no caso... a questão que tu mencionaste da irrelevância. Eles não sabem lidar e saem publicando qualquer coisa muitas vezes. E às vezes, é aquela coisa irrelevante que às vezes ia no jornalzinho lá que alguém vendeu que tem que estar presente. Presença não é frequência, né? Exatamente. Sim, no caso do presidente tem aquela influência do filho mais novo, que é o líder da operação das redes sociais, boa parte da campanha, talvez a maior parte da campanha tenha sido calçada em cima disso, né? E acabou, isso ficou permeando, né, a maneira como o governo lida com comunicação. Mas o que me chama a atenção especificamente, ainda ficando no caso Bolsonaro, que como é que um governo que se estruturou dessa forma, com o tamanho do desafio que tem pela frente, com a representatividade legítima que traz, pelo que as urnas apresentaram, como é que não conseguiu se estruturar ainda em termos de uma comunicação qualificada? A única atitude que a gente viu até agora foi a nomeação de um porta-voz, que é uma coisa que não é muito nossa tradição aqui em termos de comunicação. Funciona bem, é uma coisa bem-vinda, sem dúvida, mas é apenas um porta-voz. O porta-voz é uma ferramenta apenas de divulgação daquilo que já foi processado, né? O que falta mesmo é o presidente ter uma estrutura por trás de jornalistas
publicitários, pessoal de marketing, relações públicas, enfim, mas qualificados para poder filtrar, para poder lustrar aquilo que precisa ser lustrado, né? Mas, no entanto, não há essa percepção e essa coisa da instantaneidade aí que o Zeca diz, essa premissa, essa necessidade, não, tem que tuitar, tem que postar, né? Eu preciso estar no ar. E vai de qualquer jeito e dá no que dá, né? Acho que o presidente até deve ter uma estrutura, mas aí existe uma dificuldade de delegar, né, no perfil dele. E me parece também que existe uma administração das coisas relevantes, né? Porque as pautas todas até agora postadas, basicamente não eram pautas prioritárias para o país, né? E aí que não vai nenhuma crítica ao presidente, ao qual eu confio e quero que tudo dê certo. Que o país dê certo. Não, tem gente que se posicionou já definitivamente contra, eu nunca fui contra, mas eu acho que existe deve existir uma certa priorização de algumas coisas, alguns assuntos, e delegar o que não é, né, prioritário para outras áreas mais competentes. Eu acho que é uma questão assim de deixar de ser candidato e passar a ser presidente. Isso também faz parte desse processo de início de governo também, que tudo é muito truncado, né? Pois é, mas parece que é candidato ainda e não presidente. Nós estamos com quase 100 dias. Até agora. Nós estamos com quase 100 dias. Quase 100 dias de governo. E não é só o Bolsonaro, gente. Né? Outros integrantes do governo parece que não desceram do palanque ainda. Né? E, então, a impressão que eu tenho parece que manter a tropa mobilizada, né? Manter esses raivosos mobilizados. Pois é, mas nós não estamos em guerra. Mas já passou esse período, né? Mas ele tem que dar alguma coisa em troca para os eleitores dele. Né? Porque o que eu acho, assim, o humor hoje, isso que ele está oferecendo, que a gente chama de relevante, ele está oferecendo basicamente entretenimento no lugar de informação política para as pessoas. E o problema do entretenimento nas redes sociais é que, mesmo o humor, ele não é mais da Praça é Nossa, que o cara vai ali, o tempo não passa e ele faz a mesma piada, o escolhendo professor Raimundo, a mesma piada do tempo. Os memes, eles são muito ligeiros, tem que oferecer uma coisa nova e cada vez mais extrema a cada 2 dias. Né? Eu acho que essa questão do treinamento é muito importante. E aí ele está indo cada vez mais para o fundo. Eu falei isso, acho que foi num outro programa, um mês atrás, a armadilha que o cara vai ter que dar cada vez alguma coisa mais polêmica, porque senão, se ele fizer, botar um vídeo pornô amanhã, de novo esse cara aí, pô. Mas se ele se preocupar em governar e ter um treinamento adequado para saber o que é relevante, o que realmente é importante para falar nas mídias sociais dele, eu não sei uma questão de treinamento, eu acho que ele tem uma estratégia que é ruim. Mas é uma estratégia pensada ali com um círculo mais íntimo, mas que é ineficaz no sentido de, bom, o que o presidente quer? Ele quer popularidade, ele quer adiantar a sua reforma. Eu não vou nem entrar no mérito se eu concordo ou não com as reformas. Ele quer avançar a agenda dele. E hoje, as notícias que a gente tinha já pela mídia, pela Folha, Estadão, etc., é que a Câmara, por exemplo, o Congresso, acha que ele está desperdiçando a popularidade dele, ele está cometendo uma burrice tremenda. Então ele está dificultando muito a capacidade dele avançar as reformas. Hoje, provavelmente, os players da política internacional da economia dependem do Mourão e do Rodrigo Maia para ver qualquer coisa de reforma da Previdência ou qualquer forma que queiram que avance, porque o presidente não tem... A palavra dele já vale muito pouco, assim como a do Trump. De tanto falar besteira, a palavra dele tem pouco peso. Mas veja só, fazendo um comparativo com o vice-presidente Mourão, nitidamente ele passou por uma espécie de treinamento. Nitidamente. Vocês lembram o que ele falou durante a campanha? Lá em Caxias, numa reunião almoço, lá que ele falou mal dos índios, enfim. Tem uma declaração extremamente infeliz. Nitidamente ele passou por um treinamento. O Uruguaiano, na CDL, ele falou do 13º, ele deu uma série de declarações polêmicas e infelizes. O treinamento dele. Entre o final da campanha e o início do governo, nitidamente o Mourão passou por uma espécie de treinamento de media training para saber como lidar com a imprensa. A própria forma como a mídia passou a receber as afirmações dele passou a ser de uma maneira muito mais condescendente, ao contrário, querendo dizer, exatamente pela qualidade da informação que ele passou a oferecer, principalmente pelo nível de ponderação, que antes não tinha. Exatamente. Né? Então ele passou a processar melhor as informações e isso é resultado de um treinamento específico. E treinamento profissional, né, seja um usuário das redes sociais, né? O Mourão não é um usuário atípico, é o usuário das redes sociais. Acho que nós temos também no Brasil uma triste realidade, talvez, de nós não fomos premiados com presidentes de boa comunicação, né? Lembro dos discursos da Dilma,
E que aquilo sim era escrito e depois não era lido, ou seja, é pior ainda, porque aqui tem tempo de preparo, não tem nem a desculpa da questão da resposta, da agilidade. Tivemos depois o presidente sem carisma também, do ponto de vista de comunicação. Então, o Brasil também acaba sendo um pouco penalizado. Teve bons presidentes que se comunicavam. O Vargas se comunicava bem com os instrumentos da época. Mas acho que o Zeca quer dizer recentemente, né? Lula se comunicava, o Fernando Henrique, acho que às vezes pecava por ser um pouco penóstico, mas... O FHC já era mais... O Lula falava uma linguagem do povo. Mas assim... O Lula teve porta-voz. Teve porta-voz. Mas assim, eu acho que uma dificuldade assim, de mais polimento nós temos realmente no Brasil. Eu acho que o Fernando Henrique falava para o público dele, para o público de classe média. Mas aí a massa não entendia, coisa que o Lula conseguia se expressar bem. É mais ou menos o que o Bolsonaro parece estar tentando fazer, porque por mais desastradas que sejam as manifestações, elas são coerentes com aquilo que ele vem falar. É a maneira dele de pensar, e que tem eco na fatia do eleitorado que o elegeu. Essa agenda mais conservadora, resgate de valores, essa coisa toda de família, etc. e tal. A forma é que acaba criando o pecado, né? O exagero, enfim, a coisa que resvala para o mau gosto, enfim, para a inabilidade de lidar com aquele tipo de informação. Hoje eu falava com um amigo, ele comentou o seguinte, assim, isso aí é o Bolsonaro sendo o Bolsonaro. Só que agora o Bolsonaro é o presidente, né? Então assim, ele não é só o Bolsonaro, o candidato, que usava lá o Facebook e saía falando que ele bem entendesse. Então assim, ele precisa ter um filtro agora. Ele não pode falar qualquer coisa numa condição que ele está de presidente. Especialmente pela expectativa toda que se gerou com ele. Exatamente, aquilo que o Zeca estava dizendo. Ninguém está torcendo contra o Bolsonaro, só que ele precisa desenvolver um filtro para falar, não tem jeito. E tem uma coisa, Ricardo, que a rede social, por uma questão assim até de conceito, a rede social é bolha. Tá? Então, por princípio, a gente fala com os nossos, com a torcida. Né? Enquanto ele é candidato, para os convertidos. Enquanto ele é candidato, por exemplo, até mesmo essa questão do carnaval ali ficaria dentro do formato que a torcida gostaria de ouvir e falar e repercutir. Mas ele rompeu isso. Na medida que ele é presidente eleito, passa a romper essa bolha. Então, assim, me parece que a consciência do candidato versus a consciência do presidente é que é o grande dilema. Ele conseguiu romper a bolha, isso foi uma das estratégias dele. A coisa do WhatsApp, conforme foi reportado, de comprar banco de dados com números das pessoas. Acho que ele não rompeu a bolha em momento algum. Fez com que aquelas mensagens chegassem para gente que não pediu, que não entrou por querer num grupo. Tá? E hoje com o Facebook, o Twitter, dependendo de quem tu segue, os teus amigos, tu é absorvido pelas bolhas. É bolha, mas não é tanto assim. Sim, é o algoritmo, né? Porque o algoritmo traz as coisas. E se tu tá pagando, tu consegue direcionar uma publicidade para algum segmento. Eu quis dizer assim, bolhas, até tem estudos da Universidade de Ohio sobre os fake news, por exemplo, que mostra que chegaram à conclusão que as fake news só surtem efeitos em quem já é previamente disposto a acreditar naquilo. Ou seja, então ninguém é convertido nem surpreendido. O ele não e o ele sim durante a campanha lá não converteu ninguém mudou de opinião. Mas tu cria... Teve só o fato útil no final. Tu cria conflito, né? O que os russos fizeram lá nos Estados Unidos? Eles pagavam ao mesmo tempo propaganda pró-Trump e pró-direitos civis, por exemplo, criticando a polícia por assassinar negros e coisa e tal, criando um ambiente político mais acirrado. Minando. Não, claro. Mas eu concordo com o Zeca. Não, a última eleição foi muito polarizada. Quando começou lá o ele não, veio o ele sim muito forte e polarizou. Era grego falando com... E assim, o Bolsonaro ele tem o mérito de ter desenvolvido uma campanha muito bem pensada lá atrás, em 2014, depois que a Dilma ganhou. Quando ele tentou ser candidato, não conseguiu. Lá ele enxergou, tem uma oportunidade. E ele começou a trabalhar, ele começou com 200 mil seguidores, gente. E acabou a campanha com 4 milhões. Isso aí foi sendo construído em 4 anos. Mas depois a gente fala sobre isso, tem umas questões que é legal de falar sobre isso. Agora, a gente teve, por exemplo, nessa última eleição, ela foi balizadora de uma série de... Ela inspira uma série de análises sobre como mudou o perfil do eleitorado e da própria composição dos legislativos. A gente teve uma renovação acima de 50% em nível federal, assim como aqui no Rio Grande do Sul também. Em outros estados a coisa aconteceu em níveis semelhantes também. Né? Até que ponto a gente pode auferir ao uso, ao conhecimento, à habilidade das redes sociais, né? O quanto isso influenciou para realmente tirar do jogo os políticos que não souberam entender a importância dessas ferramentas. Isso a gente consegue fazer uma relação direta com isso?
considerando esse índice de renovação que houve, tanto em níveis regionais quanto em nível federal? Posso responder? Pode, depois à vontade. Eu acredito que tem muito menos relevância esse fato do que o próprio fato do cansaço com a política. Sim. Porque eu presenciei e vi e acompanhei, até porque nós estamos num meio assim que todo mundo se conhece, campanhas de não eleitos com hiperestruturas de redes sociais, estruturas gigantescas, né? Que ficaram fora. E candidatos que fizeram uma campanha convencional ainda do porta a porta dentro. Era muito mais o viés, então, da renovação política, da fim da política. Do que exatamente o uso das redes. Porque todos, de uma forma ou de outra, usaram, mas foi muita questão da renovação por si só. A onda Bolsonaro também, que ajudou demais uma fatia do eleitorado, mas muito em função do discurso da novidade. Né? Agora, de qualquer maneira, a seleção estabeleceu um novo paradigma para isso. Total. Eu acho que as redes sociais ajudaram esse movimento de mudança que já existia. Eu acho que elas contribuíram. Não foi só resultado Porque delas. pensa bem, como é que alguém se tornaria conhecido antes das redes sociais? Um entrante, um novato se tornaria conhecido. Um entrante entrou muito mais fácil. Ele pode ter reverberando suas coisas. Né? Quem trabalhou muito bem nas suas redes sociais, sendo esse novo político aí, esse entrante, aí, usando a expressão do Zeca, quem trabalhou bem as suas redes sociais, vamos dizer assim, aproveitou esse sentimento de mudança e foi embora. Surfou a onda. E realmente, assim, quem grudou no Bolsonaro também e no Novo, né? Teve também um movimento ali ligado ao Partido Novo, né? E no outro extremo também teve, né? Olha, a bancada do PT ainda é a maior bancada. Então, eu acho que esse sentimento de mudança aí foi decisivo e as redes sociais ajudaram, vamos dizer assim, ajudaram. Quanto mais polarizado ficou, mais prejudicou os candidatos de centro, né? Essa eleição dizimou os candidatos moderados. Os em cima do muro. Mas é isso que era um assunto que eu queria propor. O Alckmin tinha o maior tempo de TV, tinha um latifúndio na televisão, e terminou com votação ridícula. É que o Alckmin ficou nesse centro aí, ficou no centro. Ficou nesse Tem centro. várias questões. O Alckmin também se juntou a um bloco, né, que foi muito execrado pelos que Centrão, queriam a novidade. Casualmente era chamado de Acho que a campanha do Alckmin, é ruim falar assim, porque são colegas trabalhando, mas eu acho que teve um erro estratégico, porque a campanha do Alckmin começa batendo no Bolsonaro. Tanto é que aquele comercial da bala é o primeiro comercial. E a seleção estava muito clara que quem iria para o segundo turno é quem fosse a oposição mais clara ao PT. E quando eles tiveram um foco duplo para bater, o eleitor olhou assim, quem é que só bate no PT? Quem é que é realmente oposição ao PT? E aí elegeu antes da eleição o Bolsonaro como representante dessa Chegou no momento linha. Que ele batia no Bolsonaro, Acho que no o grande Haddad erro foi esse. E na Marina. Se ele bate no PT desde o início e ele é mais ponderado que o Bolsonaro, o eleitor mais ponderado ia preferir, mas ele não se candidatou a isso. Eu acho também nessa questão, Eduardo, que as redes sociais e o ambiente digital, não só a rede social, mas a internet foi decisiva para a campanha. O Bolsonaro, por exemplo, depois da facada, fez praticamente uma campanha home office, né? Foi uma vitória home office, ele não trabalhou, praticamente não saiu de casa, né? E os candidatos que investiram toda a energia na campanha eleitoral, na televisão, os caras perderam o trem da história. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Ninguém mais assiste propaganda eleitoral. Teve uma pessoa que me procurou... Me permita discordar de ti. As campanhas eleitorais são bem assistidas. Mas eu acho assim... No meu universo, assim, eu falava com as pessoas, de cada 10 pessoas que eu perguntava, tá assistindo a propaganda eleitoral? Não. Tinha uma pessoa que parava para ver a propaganda eleitoral. Jogam o programa eleitoral para o Facebook, jogam para o YouTube... mas eu acho que não. As pessoas não estão vendo nem mais TV, gente. Não, eu acho, me permito interromper vocês agora. Eu acho que a gente precisa realmente abordar um pouco mais aprofundadamente isso, porque eu acho que as pessoas ainda têm muito forte na cabeça delas a questão da campanha eleitoral, e eu acho que muita gente ainda não conseguiu processar realmente o que é essa transformação, o que vem pela frente, né? Então acho que a gente tem que entrar um pouco mais nesse assunto, só que eu vou pedir uma licencinha para vocês, para a gente ir agora para um rápido intervalo, e a gente retoma o assunto em seguidinha. Não sai daí que a gente já volta, hein? Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas e essa noite estamos discutindo a influência das redes sociais no cenário político, na influência dos acontecimentos na política, nas decisões que levam ao resultado das urnas e às atitudes dos governantes a partir da influência das redes sociais para o bem e para o mal.
A pergunta que eu coloco agora na abertura desse segundo bloco é o seguinte: com tudo que aconteceu a partir da eleição de Bolsonaro, calçado nas redes sociais, e o que aconteceu também com os demais partidos, e o que já vinha acontecendo em proporção menor nas eleições anteriores, mudou de que forma a propaganda política? A propaganda política, tal como sempre a conhecemos, voltará, aliás, continuará sendo a mesma ou já é passado? Olha, eu acho que depois da popularização, vamos dizer assim, do ambiente digital na vida das pessoas, né? O ambiente digital fazer parte da vida das pessoas, desde aqui de um smartphone até as pessoas acessarem um aplicativo para, por exemplo, checar a ficha, né? Uma das coisas, a gente até não mencionou no bloco anterior, uma das coisas interessantes da última campanha que eu acho que ajudou nessa renovação também, foi o tal do aplicativo, agora me fugiu o nome, você podia checar a ficha do candidato, né? Aquilo ali ajudou bastante. Eu acho que nada será como antes. Em alguns cenários, por exemplo, agora nós vamos ter aí a eleição municipal. Em algumas cidades pequenas, né? Ainda a campanha do corpo a corpo é muito forte. No olho, né? Existe. Ainda existe. Mas em centros maiores, o ambiente digital ainda já tem muito impacto numa eleição. E vai continuar sendo um fator de depuração, digamos assim, da composição da classe política? Ou seja, a gente vai começar a realmente a decantar, digamos assim, aqueles políticos que realmente não entenderam, não assimilaram as formas de trabalhar com isso, vão acabar saindo de cena? Olha, eu acho que ainda existe espaço para o formato tradicional de fazer campanha, sobretudo, me permita discordar, sobretudo nas eleições municipais. Vamos pegar um exemplo, o cara é candidato a vereador e ele representa um bairro, um bairro com uma comunidade como a Restinga. A Restinga pode fazer 5 vereadores, né? Se ele faz uma campanha que é muito comum de nicho, ele faz uma campanha, se precisar, até sem Facebook, sem nada, né? Ele faz uma campanha de mapeando os eleitores. A campanha de vereadores é muito tradicional fazer campanha de mapeamento dos... E geralmente botando o pé no chão lá. Pé no chão e mapeando, sabendo até o nome do eleitor, né? E a gente... E às vezes vai usar porque é uma imposição do tempo, né? Usar, né? Mas vai usar muitas vezes para manifestar ideias, para projeção de... Mas não para captação de eleitor. Muito pouco. Para fazer... Muito pouco. Eu vejo mais como uma visibilidade da causa. Acho que os bons usam as redes sociais para dar visibilidade ao seu tema, à sua causa, antes de serem candidatos, né? E depois como candidatos. Mas a conversão do voto, ela é muito ainda, olho no olho, e na eleição municipal mais ainda, né? Mas agora, na geração dos políticos tradicionais, aqueles nomes que a gente vê já há muitos e muitos anos, os famosos caciques por aí, né? Alguns, claro, até pelas assessorias que têm, pela estrutura que financeiramente eles têm condições de contratar, conseguem bem ou mal se atualizar e tal. Agora, muitos, por serem, por uma questão de idade, da própria cultura, enfim, acabam, né, tendo dificuldade de assimilar esses modelos. E é isso que eu me refiro, essa classe política, a famosa classe tradicional, aquela, daqueles que já são deputados há muitos mandatos, senadores ou mesmo governadores, enfim, que já estão na faixa dos 60 anos, 65, alguns até mais. Esses conseguem sobreviver a essa onda? Olha, 60 anos para político não é tão velho ainda, hein? Sim, mas desde que ele assimile, né, as formas de classe, né? Mandatos aí. Vamos lá, o Rio de Janeiro elegeu um senador com 82 anos. Para um mandato de 8. Um mandato de 8. Será que um senador até que é natural do Rio Grande do Sul. Isso é ser otimista, os caras. Então, a política, ela tem um limite de idade maior. E como o Zeca diz, tem ondas, né? Daqui a um pouco a onda vai ser, vamos pensar no cara com mais idade, com mais experiência. E com relação aos mandatos, com o parlamento, eu acho que existem vários tipos de eleitor, Ricardo. Por exemplo, o eleitor de uma cidade do interior, uma cidade pequena, ele tem uma visão do deputado diferente daqui. Totalmente. Ele não quer, por exemplo, o que o cara quer? Vamos supor, eu vou falar da minha terra, que eu nasci, Alegrete. O cara se elegeu deputado, o que ele quer? Ele cuida, a reivindicação número 1 dele é que o cara traga verba para a cidade, traga recursos para o município. Para te trazer recursos para os municípios, tu tem que votar a favor de quem? Do governo. Tu pode te desgastar, mas tu vai chegar no final do teu mandato, fazer uma prestação de contas, eu consegui verba para ponte, para estrada, consegui para tantas coisas. Já o eleitor de uma cidade maior já cobra um posicionamento ideológico,
do candidato. Então, tem eleitor que faz uma opção pelo candidato corporativo. Vamos dar um exemplo aqui, o Grêmio, por exemplo, nas últimas 2 eleições para a Assembleia, elegeu 2 deputados estaduais, que são pessoas culturalmente inexpressivas, mas elegeu. Outros candidatos têm o compromisso de ser o candidato da cidade. Nessa eleição, tiveram deputados que fizeram 90% da sua votação só na sua cidade. Então, certamente não foi só rede social, pode ter sido também rede social, mas o compromisso com o município, o compromisso com a região. Outro candidato o compromisso com o segmento econômico que representa. Eu vou dar um exemplo aqui. A Assembleia Legislativa tem um deputado que está no 7º mandato. Aqui na mesa talvez o Zeca conheça ele só. O deputado Adolfo Brito. PP. Do PP. É um deputado que não dá entrevista nas rádios grandes, não aparece na imprensa, mas é um deputado que, como dizem lá nos bastidores da Assembleia, está de mão dada com o eleitor. Ele passa o fim de semana de mão dada, vai no jogo de futebol do time da cidade. Presença. Ele tem presença. E a base política dele são municípios de 10 mil eleitores, Sobradinho, Candelária, Passacete. Só municípios pequenos que a gente nem sabe o nome. Mas ele está lá no 7º mandato, porque ele representa aquele eleitor, aquele município pequeno que precisa da que estrada, mantém a fidelidade. É um candidato que gasta pouco dinheiro. Algumas vezes esse tipo de deputado se alinha com a associação comercial local, é o candidato da associação comercial. Né? E é um candidato que tira leite de pedra, que ele pega um município de 2 mil habitantes e faz 1.000 votos. Mas desculpa, fala. Não, acho que a gente está discutindo aqui, acho que é bem claro que se mescla, as redes sociais, elas se mesclam com formas tradicionais de decisão do voto. Então, por exemplo, acho que uma coisa que vai continuar sendo determinante é o bem-estar social e econômico do eleitor. Se daqui a pouco começa a crescer a economia, todo mundo duvida disso, 7%, 8% por ano, a gente tem aí isso que a gente estava falando de que o PSL, o bolsonarismo é uma tendência, talvez ele se mantenha por mais tempo, assim como o lulismo em uma certa época. O Lula, no primeiro mandato, quase chegou a sofrer um processo de impeachment, a economia começou a melhorar, teve condições de se reeleger e de reeleger o PT. Então, eu acho que daí a economia se mescla com isso, sensação de segurança, as redes sociais se mesclam com isso, o tradicional voto com os pés, né? Sensação de segurança, perspectiva da melhoria econômica. Eu acho que ajuda, mas aí eu acho que muda pouco. Ajuda muito, eu acho assim, a gente tem aqui qualquer cientista político vai concordar, um sistema de eleições que é um pouco complexo, né? De pouca clareza de responsabilidade. Tu não sabe quem é o teu eleitor. O sistema proporcional faz com que tu não tenha clareza exatamente quem tu elegeu, diferente do distrital. Não sou exatamente um fã do distrital. Mas dentro de tantos partidos, hoje já está quantos? 40 partidos já? Quase. Não sei se chegou a tudo isso. São 30 e qualquer coisa. Com certeza 30. Eu acho que é 35 ou 40 com pedido de registro. Talvez 30 e 40, com certeza. Com um sistema eleitoral que é de difícil identificação, quem é que te representa. O recall, essa presença, é a coisa mais importante hoje. É o cara saber um nome que ele possa se agarrar. E é por isso as celebridades, alguém que ele vê nas redes sociais, alguém cultural que está lá defendendo uma pauta, e esse monte de pessoal que estava com presença nas redes defendendo, por exemplo, o liberalismo econômico, criticando o PT, e que pegaram um pouco e até se anteciparam a onda do Bolsonaro. Caras como o deputado aqui, o Marcel Van Hatten, que já está há anos nessa coisa usando as redes, um cara muito novo, e manifestando lá seu antipetismo, seu liberalismo, né? Mas é um cara que faz também a eleição tradicional, né? Que faz também a eleição tradicional. Do corpo a corpo ainda. Então, e aí as pessoas saberem quem a pessoa é, isso as redes sociais têm ajudado muito. E aí na hora de ouvir o jingle, ver no feed, então isso tem sido, acho, para mim, uma das coisas mais importantes na decisão do voto nos últimos anos. Agora, eu acho que um desafio enorme deve ser domar as redes sociais, né? Porque é uma coisa que parece que é um ente ainda, né? Muito difuso, é essa coisa que a gente vê muito cheia de controvérsia, de oposições viscerais, né? As pessoas se manifestam de uma maneira que muitas vezes não se manifestariam no olho a olho, mas ali elas assumem, né, uma outra personalidade, um outro ímpeto, né? Ou seja, as redes sociais têm toda
uma voracidade que me parece uma coisa bastante complicada de lidar, aquilo como sendo um elemento que tu possa dominar a teu favor amplamente, né? Vocês que trabalham especialmente com marketing político enfim, que atuam nessa área de uma maneira mais direta, como é que vocês imaginam que é possível, diante desse cenário que ainda está em construção, esse ente tão indefinido que é a alma da rede social, lidar exatamente com sem querer parecer presunçoso aqui, com a psique da rede social? Como é que se chega a esse ponto? Zeca. Acho que a dificuldade dos candidatos, eu também trabalho com marketing não político, né? Então eu posso te dizer que a dificuldade que os candidatos e partidos e entes políticos têm com as redes sociais é a mesma que as empresas estão tendo com as redes sociais, né? Porque a transformação que as redes sociais imputaram na política também aconteceu no mundo empresarial, né? E acho que a primeira coisa, eu até nos meus cursos e palestras eu falo que a gente tem que ter, quem tem a pretensão de se tornar assim, digamos, bem recebido, acolhido, porque rede social também, a gente fala como se fosse uma coisa, um ente, são pessoas, né? São pessoas que estão ali atrás, né? Tirando os robôs, são pessoas. Mas esse acolhimento me parece, não sou dono da verdade, nem sócio da verdade, mas me parece que tem que vir através de uma bandeira, de uma causa, né? É ali que tu aglutina as pessoas, né? Através de uma ideia, de uma causa, de um tema. Um objetivo comum. Um objetivo. E aí já começa também a orientar essa ideia de como é que a gente vai trabalhar com as pessoas que concordam e discordam. Porque se eu tenho um tema, eu tenho uma causa, eu tenho uma região, eu tenho uma... Fica mais fácil. Por exemplo, os haters, né? Os que odeiam, os que estão ali só para falar mal. A gente já sabe que não tem muito a chance de conversão, né? Então a gente tenta, na campanha até ao Senado, se fez muito isso aqui com o Heinz, de se tentar minimizar esse ódio, porque esse ódio muitas vezes vinha de uma desinformação, né? Então se ia lá conversar em box com o cara, mas quando se via que não tinha jogo, se esquecia, se concentrava a atenção em quem merecia ou quem tinha algum tipo de aderência. Então me parece que para começar a administrar, é assim, ó, todo mundo tem voz, mas ainda todo mundo precisa ser ouvido. Todo mundo tem voz, mas eu não quero ouvir todos, eu quero ouvir aqueles que fazem sentido para minha causa, para minha lógica, para minha bandeira, para minha região. Eu acho que não tem que colocar uma lupa no hater, né? O hater quer atenção, né? O cara que tem gente que entra na rede social só para fazer bagunça e aparecer, né? Então, assim, é um mundo novo para empresas, para pessoas. Então, assim como você tem que tomar cuidado com o que você curte, comenta, compartilha, né? Você tem que também não colocar uma lente de aumento num comentário de uma pessoa lá que está discordando de ti. Né? Eu acho que os políticos ainda não estão sabendo muito bem como lidar com isso. Não só políticos, pessoas, as empresas também. Às vezes elas dão uma atenção, assim, fazem uma tempestade num copo d'água. Não precisa dar tanta atenção para um cara que está discordando de ti. Como disse o Zeca, né? Chega num ponto que não dá para converter o cara. Ele está ali apenas para discordar de ti. Né? E vocês acham que a gente pode chegar a um outro nível de maturidade, digamos assim, do uso das redes sociais por parte dos internautas? Hoje a gente tem essa coisa, né, muito dividida, enfim, as oposições muito estabelecidas, essa coisa muito raivosa. A gente pode dizer que está num processo, digamos, de aprendizado, de maturação, e que se chegue logo mais adiante a um uso um pouco mais equilibrado, ponderado, moderado, seja o que for, das redes, de maneira que elas sejam, né, veículos de opinião mais centrais. Acho que tem muito a ver com a educação, né? Então tem muito a ver com a própria formação intelectual e cultural do país, né? Porque as redes são fantásticas, né? Eu fico imaginando agora, me lembrei de um caso antigo, onde os jovens do Egito foram para as ruas, né, para pedir o acesso à internet, que eles estavam sendo castrados e proibidos. Quando as redes sociais, né, enfim, a internet como um todo ajudou causas humanitárias, né, e ajuda até hoje. Hoje é o maior tipo de doação para os Médicos Sem Fronteiras e é através da internet, das redes sociais. A capacidade de mobilização é fantástica. Agora, a educação, como se portar, é reflexo do país. E pessoas mal educadas sempre vão existir nas redes sociais, Ricardo. Porque existem na vida real. Porque existem na vida real. Então sempre tem pessoas, esses idiotas. Só que ganharam o anonimato, assim, a covardia de estar atrás de uma tela, né? Tem que tomar cuidado com o ativista de rede social, o ativista do mal e do bem. É que não são só pessoas, né? As redes sociais elas têm um mecanismo de funcionamento
em qual quem está usando ali tem uma recompensa, um coraçãozinho, vai direto no, tem uma mexe com o psique, centro, como falou mexe no centro de Ricardo. recompensa do cérebro. Então, como é que o Facebook, por exemplo, e cada rede tem um mecanismo de funcionamento. O Facebook, por exemplo, recompensa posições extremas, gera engajamento, às vezes as empresas, as pessoas buscam isso. Se eu tenho gente brigando no meu inbox, aquilo ali vai aparecer no feed de mais pessoas, e eu vou ter daqui a pouco, vai atrair mais gente para aquilo ali. Pô, que sucesso, virou um grande debate no meu... Mas a gente tem que tomar cuidado para não condenar as redes sociais, né? Tem gente que está saindo do Facebook por causa que meia dúzia de idiotas lá estão brigando, né? As pessoas estão saindo das redes sociais. Tem redes sociais, o próprio conceito da rede social é uma coisa muito interessante, é uma coisa democrática, é uma coisa que dá voz para as pessoas e para causas, sem né? dúvida nenhuma. Tem uma rede social, por exemplo, chamada LinkedIn, né? Talvez aí alguns telespectadores não conheçam. É uma rede social profissional, serve para fazer negócio, gente, para gerar emprego para as pessoas, né? Olha que bacana isso. É um espaço que 15 anos atrás jamais se imaginaria que poderia acontecer. Não, eu tenho visto muitas manifestações de amigos meus que larguei de mão o Facebook, isso aqui está muita selvageria, eu vou ficar só no LinkedIn. Eu quero só... É estressante. Durante a campanha passada, eu parei de ler muitas notícias e de acessar tão frequentemente, porque tu tem que zelar pela tua sanidade mental. Mas daí eu acho que tu falou uma expressão que é da depuração, não só a depuração do que vale a pena, não vale a pena, mas também uma depuração até de qual rede combina mais comigo. Claro. Tá? Porque a gente tem o Facebook ficando cada vez com a faixa etária mais alta e mais popular, tu tem um Instagram mais jovem, mais... elitista, ou seja, a grosso modo. Então, assim, as pessoas também têm uma rede social para chamar de sua, né? Um candidato acaba tendo que usar todas, né? Os mais jovens nos Estados Unidos hoje não tem mais Facebook, eles têm Snapchat. Mas isso não está acontecendo só nos Estados Unidos. No Brasil também. O Facebook está envelhecendo, então, você pode... e o Instagram está rejuvenescendo. E daqui a pouco surge outra. O LinkedIn. É a evolução natural. Então, muito dessa coisa que a gente chama, educação, essa educação, ela é uma educação para aquele ambiente, para aquelas regras de funcionamento. Então, o sujeito vai se educando para ter resposta no Facebook. E, para mim, essa educação no Facebook passa por ter opiniões cada vez mais extremas, porque tu vai ter mais likes, porque tu vai fazer um grupo de amigos. Claro. Tem o polemizador é que faz sucesso. No Facebook acontece isso. Uma posição moderada, ela não atrai. É o famoso lacrar, né? Lacrar. Só que assim, lá pelas tantas, o Ricardo mencionou a questão da depuração, né? Chega num ponto que as próprias pessoas começam a perceber, esse cara só quer lacrar, polemizar, só quer tumultuar. E não esqueçam que tem um botãozinho ali e deixar de seguir, né, gente? Você pode fazer a sua seleção de conteúdos que você quer ver, né? Então a coisa vai por aí, né? Agora, isso está para ser mudado. E aí tem um problema que as redes sociais são poucas empresas, né? As empresas que usam dados e Big Data, e Google, Facebook, Twitter e LinkedIn, são pouquíssimas empresas. E hoje o Facebook, foi hoje ou ontem, anunciou mudança nas regras de funcionamento. Eles querem fechar um pouco mais, vão integrar as plataformas, Instagram, WhatsApp e Facebook. E Messenger. E dificultar o lado social. Por quê? Porque ele está respondendo às acusações e às críticas que vêm da União Europeia e dos Estados Unidos e do que aconteceu nas eleições lá. E se protegendo, na verdade, não aqui, mas lá, né, do Congresso. Então, vai mudar nos próximos anos a forma como as redes sociais funcionam. A gente vai ficar mais difícil atingir muita gente. Né? O fato é que as pessoas precisam se informar em vários canais, né? Uma pessoa não pode ter só uma fonte de informação, só uma rede social, só o Facebook, só o Instagram. Ela tem que procurar, isso vale para... eu quero pesquisar sobre um político, né? Se ele está falando a verdade, se ele está falando alguma coisa que faz sentido. Procure vários canais, né? Vai consultar um site, vai consultar um portal de notícias, vai buscar informação. Acho que as pessoas aos poucos estão fazendo essa depuração. A gente se esqueceu como se faz isso, né? À medida que a internet basicamente migrou para dentro do Facebook. Eu acho que esse movimento está começando a desacelerar. Até 2008, 2010, as pessoas tinham blogs e tal. E isso meio que sumiu. As pessoas postam no Facebook, eu posto no LinkedIn, seus textos. Até né? a Confederação Sul-Americana foi para o Facebook. Jogos da quinta-feira no Facebook. Hoje até eu dei uma verificada, estava bem boa a imagem. O streaming está melhorando. Está melhorando. Eu queria voltar um ponto, Ricardo, que a gente estava falando, a pergunta que você fez antes ali sobre como é que esse ambiente digital, esse ambiente das redes sociais pode mudar as eleições, né?
Eu acho que assim, eleições municipais e eleições gerais, né, são eleições totalmente diferentes. Até eu e o Zeca conversávamos aqui no intervalo. A eleição municipal é a eleição do síndico. Então essa eleição conta muito o vereador, ali, o candidato a vereador, o candidato a prefeito, que vai ali conversar com o cara pessoalmente. Então o que estão falando na rede social pode ser uma coisa. Mas o candidato a prefeito é que olhou no meu olho e falou outra coisa, porque ele está ali no dia a dia. Não, até acho que as cidades são muito pautadas pelas redes sociais, pelo Facebook, mas não invalida e até obriga que os candidatos estejam mais na rua, até para desmentir ou para... Para desmentir, mas é mais fácil desmentir uma fake numa situação. E a eleição geral é aquela coisa, o candidato a governador está longe do cara que está lá na cidadezinha lá de Candelária, lá está longe, o cara candidato a governador, candidato a presidente, está muito longe dele. Agora, o candidato a prefeito da pequena cidadezinha lá, o cara está ali. A eleição que mais mexe com o eleitor é a Então, são cenários diferentes. Assim. A eleição municipal eu sei porque eu cobri 3 eleições municipais quando eu trabalhava como jornalista no Grupo RBS, e assim, são totalmente diferentes. Eleições municipais e eleições gerais são totalmente diferentes. E as famigeradas fake news, né? Que a gente tocou aqui meio passando, mas é uma coisa que ainda está aí, né? É o lado negro dessa história toda, que gera tantos problemas, né? Mas, enfim, faz parte desse universo que a gente está vivendo ali. Vocês acreditam que hoje o poder devastador delas a gente não discute, né? Mas a capacidade de percepção das pessoas hoje, pela forma como a informação circula na rede, ela já é melhor, ou as fake news ainda são elas conseguem ludibriar de forma como vem sendo e as pessoas ainda não conseguem ainda realmente depurar, para retomar o uso dessa palavra aí? Eu acho que infelizmente ainda é muito forte, né? E não é só na rede social, né? É no WhatsApp também, que hoje não deixa de ser uma rede social, né? Com os grupos. Sim. Aí, né? Mas a questão da fake news eu acho que pegou muito forte, está pegando muito forte no WhatsApp, né? Nos aplicativos aí de mensagem. Eu acho que é uma coisa que ainda as pessoas têm que procurar, aquilo que eu mencionei antes, tem que procurar outras fontes. Chegou um negócio aqui meio estranho aqui no meu celular aqui, vou checar se é verdade. Ele estava comentando, o Marcos estava comentando antes desse movimento do Facebook, né? Isso aí está acontecendo exatamente por causa das fake news, esse movimento de fechar mais, né? Eu estava ouvindo no rádio quando vinha para cá. Nos Estados Unidos houve lá se espalhou uma fake news sobre sarampo, e os pais simplesmente não estão vacinando mais as crianças porque se espalhou que a vacina de sarampo faz mal para as crianças. E aí que as crianças estão pegando sarampo. Então é um negócio assim. O Facebook está preocupado porque ele está perdendo credibilidade. E ele sonha em entrar no mercado de distribuir os jornais, que os jornais paguem para as notícias, né, desde esse movimento de engolir a internet. Se as pessoas não dão credibilidade para o que aparece no Facebook, vão parar de consumir e de depender do Facebook para acessar notícias. E eu acho que o que aconteceu é que a gente está cada vez mais desconfiado de qualquer coisa. Num mundo que até o que é real é um pouco difícil de acreditar às vezes. Por exemplo, quando saiu o tal do vídeo do Bolsonaro no Carnaval, as pessoas talvez já mandavam uma mensagem assim: sim, é verdade, porque eu acabei de ir lá no Twitter ver se realmente aquele Twitter estava lá. Porque já é meio que esperado que a gente duvide de tudo, né? Ou que acredite em tudo, que tem até aquele meme que diz, saiu na internet, então postei. Se saiu na internet, eu postei. Acho que essa imposição da velocidade também acaba induzindo muita gente ao erro, né? Que essa ideia, assim, e eu já trabalhei com pessoas que disseram assim, não, mas eu tenho que responder, eu tenho que postar alguma coisa. Eu digo, não, por quê, né? Não posso ficar sem colocar nada, já passou tanto tempo assim. Agora, fake news é crime, né? Fake news, se aperfeiçoarem as ferramentas de busca e de apuração disso, tinha que ser tratado como crime, porque aí a gente está lidando realmente com um fator que desequilibra, né? E traz todo um viés, assim, realmente que prejudica empresas, causas. Agora, se não tem mecanismo para isso, a gente tem que lidar com elas, mas que elas são e tem que ser tratadas como crime. Hoje tem que ter a polícia cibernética, tem que ser hoje uma das grandes, né, corporações, digamos assim, para combater o mal do momento, que talvez seja esse. E aí, as pessoas, Ricardo, tem que ter muito cuidado com o compartilhamento, né? Que quem compartilha uma fake news é responsável. Outro já tem a jurisprudência para isso. Inclusive pelo WhatsApp. O Tribunal de Justiça aqui do Estado tem condenado seguidamente pessoas com indenização por dano moral
com base no compartilhamento. E é necessário isso. Vamos avançar um pouquinho mais nisso. Que podem não ser grandes num primeiro momento, mas começa a abrir no caminho, claro, já vai criando a tal da jurisprudência ali, começa a se criar uma outra situação. Mas vamos avançar um pouquinho mais nisso aí, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais nesse assunto, mas a gente vai fazer isso agora no bloco e seguidinho a gente já volta. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas e essa noite debatendo as redes sociais, a influência que elas exercem nas nossas vidas, especialmente no processo político, que obviamente mexe com todo mundo, no processo das decisões, no processo de eleição, no processo de acompanhamento do que fazem os nossos eleitos. Então aqui no estúdio conosco estão 4 especialistas em marketing político, jornalistas, cientistas políticos, com os quais a gente está debatendo qual é o alcance desse admirável mundo novo e para onde ele está nos levando. E antes de eu retomar o debate, eu vou queria aqui fazer algumas colocações que nos estão chegando dos internautas, para a gente poder também dar voz ao pessoal que está nos assistindo aqui. O Luiz Garcia, de Novo Hamburgo, diz o seguinte: boa noite, ótimo programa. Eu acompanho via WhatsApp o deputado Marcel Van Hatten e acredito que este método facilita a transparência da atuação do político, pois ele publica sua agenda e podemos acompanhar se realmente está se concretizando aquilo a que ele se comprometeu. Já o Melo, que aliás o Melo se identifica aqui como um colega nosso aqui, o repórter cinematográfico Servino Melo, com quem eu trabalhei no SBT e em outros lugares. Ele diz: boa noite, tive o prazer de trabalhar com o âncora, né, do programa e com o Zeca Honorato também. Então eu pergunto para o Zeca, quais serão as novidades nas redes sociais para as próximas eleições? Então está colocada a primeira pergunta desse bloco aí. Melo, um abraço para o Melo, querido. Bom, as novidades talvez seja a própria intensificação de tudo que a gente falou, a própria concentração de investimento nessa área, até porque a gente tem uma questão de discussão da questão do fundo partidário, que eu acho que isso é uma outra discussão que tem que ser levada a fundo, porque as campanhas ficam mais talvez inviáveis, a renovação fica prejudicada sem o fundo, mas o fundo também acaba gerando essas distorções todas que a gente está vendo. Mas é inevitável que as campanhas entrem cada vez mais fundo com mais investimento nas redes sociais. Isso é inevitável. Eu não vejo nenhuma novidade para 2020, não vejo. Salvo que surja alguma coisa que está sendo agora germinando ali no Vale do Silício, não deve ter nenhuma novidade. Deve ter sim mais concentração ainda de investimento e de atenção para as redes sociais. As campanhas eu tenho notado, e eu faço campanha há muito tempo, tenho notado que elas começam hoje mais cedo. Para o eleitor não, para o eleitor a campanha se dá ali faltando 15 dias, né? Que ele começa a perceber. Sempre digo, a eleição para o eleitor começa quando vem o primeiro programa na TV, o primeiro comercial, e a mulher diz, vai ter eleição, né? Daí a família começa a organizar. De novo. Mas não foi agora que teve, mas para o trade, digamos, quem trabalha com isso, está começando cada vez mais cedo, justamente para preparar o terreno, para começar a mensurar o que tem aderência, não tem aderência. O próprio case do Bolsonaro. O case do Bolsonaro, que é um cara que tentou ser candidato em 2014 pelo Partido Progressista, não passou, né? E veio construindo durante 4 anos. Dá uma entrevista em 2014 dizendo, serei candidato a presidente em 2018, não sei por qual partido, mas serei. E ele chegou a dizer que serei presidente. Ele chegou a então, ele estava realmente isso tudo construído através das redes sociais. Então, o benefício do tempo é poder formatar isso. Agora, não vejo nenhuma novidade no ano que vem. Eu queria fazer um acréscimo aí ao comentário do Zeca. Eu acho que na questão das ferramentas, o vídeo é uma tendência. O brasileiro, isso é uma pesquisa do Google, o brasileiro aumentou em mais de 130% o consumo de vídeo no Brasil, de 2014 para 2018. E é uma tendência mundial hoje o consumo de vídeo. Então eu acho assim que tenho convicção de que na próxima eleição o vídeo vai ser muito forte. O uso do vídeo. O cara mandar um vídeo pelo WhatsApp, postar um vídeo lá. Nessa eleição, já foi muito, mas vai ser mais ainda, eu acho. Acho que pois então, o candidato falar bem no vídeo, não só lá no programa, na televisão, mas mandar um vídeo pelo WhatsApp, colocar o vídeo ao vivo lá nas redes sociais. Quem souber aproveitar muito bem a ferramenta vídeo vai estar bem. E o eleitor ainda vai se dar o trabalho de assistir a propaganda eleitoral na televisão, com todas essas ferramentas e essas formas de ser alcançado? Eu acho que a eleição municipal é diferente. E por conta disso, eu acho que na eleição municipal a propaganda de TV é mais forte, por incrível que pareça, do que na eleição geral. Porque tem essa relação diferente com
Não sei se o Zeca concorda. A gente já faz muito tempo que quem trabalha com isso valoriza mais os comerciais do que o programa eleitoral, né? As inserções comerciais que estão distribuídas na programação. Os intervalos mesmo. Que não tem não tem nenhum aviso prévio para o eleitor, então ele acaba sendo surpreendido, né? E as inserções aumentaram muito. E funciona melhor que a propaganda. Muito melhor. Agora, a gente também sempre faz uma brincadeira. A gente, quando faz um programa lindo, a torcida viu, né? Mas quando faz algum erro, todo mundo vê. Então alguém vê. Alguém vê, porque repercute muito rápido. Então, eu acho que tem uma audiência que é subestimada. Acho que tem uma audiência bem grande, sobretudo na reta final das campanhas. Né? Mas a inserção na TV, a inserção no meio do comercial está funcionando melhor do que a propaganda. Os programas políticos, eles também influenciam os jornalistas que fazem as coberturas pela imprensa. Que acabam pautando, realimentando. Os programas são colocados no Facebook, no YouTube. Os programas, a última pesquisa que eu vi, que o TRE divulgou, davam uma média de 60% de audiência, que eu acho muito alto. Sem dúvida. Agora, voltando à questão das fake news, até porque é um problema ainda grave, né? Isso repercute diretamente na atitude das pessoas. Nós temos hoje, pelo que já se divulgou e pela maneira como a gente vê a repercussão dos assuntos, nós já temos hoje ferramentas realmente eficientes para poder coibir esse tipo de prática, ou ainda a gente está na terra de ninguém? Eu acho que a melhor ferramenta para coibir uma fake news é a transparência e a verdade. Um candidato, por exemplo, está sendo vítima, entre aspas, de uma fake news, né? Não, vítima. É das coisas mais cruéis. Mas ele precisa... Aí tem a questão da agilidade, que eu acho que é muito importante. Está sendo alvo aí de uma fake news, ou de uma notícia, enfim, que não se confirmou se é fake news ou não, ele precisa se manifestar o mais rápido possível, porque senão é um rastro de pólvora. Nesse ambiente digital não tem tempo para ficar Aí agilidade, transparência, objetividade, né? Porque às vezes é alguma coisa que ele declarou que não é exatamente uma fake news, também tem isso, né? Por isso que eu quis colocar vítima entre aspas, né? Porque às vezes não é vítima, às vezes ele fez uma declaração, aconteceu várias vezes, por exemplo, com o Bolsonaro durante a campanha. Ele dava uma declaração forte que não era exatamente uma mentira. Só que depois ele explicava. Olha, minha posição é essa. Só que interpretaram de uma outra forma. Aconteceu com o Haddad também. E continua acontecendo, que essa manifestação dele agora, lá naquele evento lá nos Fuzileiros do Rio de Janeiro, em que ele disse, a democracia depende dos militares quererem. Claro que ele quis dizer que são parte de sustentação, mas aquilo, conforme a interpretação que se dá, pela construção da frase, que foi infeliz. Sem dúvida nenhuma, né? Público, porque ele estava lá. Exatamente, naquele ambiente ali de caserna, claro que aquilo, viu só? Ele estava jogando para a torcida dele ali. Exatamente, mas ele esquece que a repercussão ela é sempre... falou isso antes de falar que os militares iam entrar na reforma da Previdência, então ele estava fazendo uma apago. Mas esse é um caso clássico, não foi uma fake news, ele realmente falou aquilo. Ele realmente falou aquilo. Ele realmente falou aquilo, só que a frase ficou num contexto assim, a frase tirada de uma matéria e colocada numa manchete ali, numa chamada de um portal de notícias, dá a impressão, ele está querendo implantar uma ditadura. Aí ele vai ter que explicar. O problema não é só esse. Eu acho que tem esse problema da mentira, como tinha antes o panfleto apócrifo, um dia antes da eleição. E isso só mudou de veículo. Fake news sempre teve. Só que agora é no ambiente digital. Agora, qual é o problema? É quando tem uma estrutura profissional alcance muito maior, de distribuição de notícias falsas, como teve nessa campanha. Tudo indica que o Bolsonaro teve toda uma estrutura que era para disseminar notícias pensadas para serem falsas, para serem disseminadas por mecanismos que não é o panfleto xerocado e não é o cara com uma declaração dúbia na internet. E eu acho que para isso nos faltam mecanismos legais para coibir isso, mecanismos tecnológicos, que os Estados Unidos e a União Europeia estão pressionando o Google e o Facebook para que sejam mais transparentes, e aqui a gente está só acompanhando o que eventualmente vai sobrar da pressão internacional. Não tem regulação. Não é transparente, os caras não só respondem eventualmente alguma coisa por decisão judicial lá.
Claro, porque o Brasil tem muito menos poder de pressão do que os Estados Unidos e a União Europeia em cima dessas grandes empresas. Então, até porque para elucidar esse tipo de coisa tem que pedir licença para o Facebook, tem que pedir licença para o Google, seja como for, que já tem lá 1000 salvaguardas lá que eles, né, de proteção da fonte e sigilo, etc e tal, para abrir uma brecha jurídica aí. É complicado, ou seja, o território para as fake news, pelo menos aqui no Brasil ainda é bastante amplo. Prolífico. Né? Algumas mudanças foram feitas, por exemplo, o WhatsApp diminuiu muito depois das eleições a capacidade de encaminhamento de mensagens, né? Hoje é 5. 5, você pode encaminhar para 5 pessoas. pessoas. Vocês lembram o esquema? A não ser que tu crie uma lista. Mandar spam queima o chip. Então hoje, para ter uma estrutura de envio de spam via número de celular, vai precisar de muito mais chips, ou seja, aumentando muito mais o custo da fake news. Esse tipo de coisa é efetivo, mas ele tem vindo das empresas e não, por exemplo, do governo. Né? A gente não está pensando sobre o que a gente quer que as redes sociais façam. Acho que essa é a questão. Os políticos, essa civil não está vindo com propostas de como coibir as fake news. Tem que ter legislação, né? Tem que ter legislação. Tá, tu tem iniciativa de checagem de fatos, eu acho que também é uma coisa interessante. Na própria campanha, o Haddad e o Bolsonaro falaram muito, tem que criar legislação para coibir o fake news e tal. Né? E candidatos a deputado falando isso também. Olha, claro, o governo está começando, a legislatura está começando, mas até agora eu não vi ninguém falar em lei contra fake news. É uma faca de dois gumes também, né? Porque eu acho que chegou a falar a possibilidade de cancelar eleições, o Fux falava. Bom, daqui a pouco um engano ou uma informação mal dada pode justificar a prisão de um eleitor, né? Então, talvez a legislação também não é toda e penalização, etc., não é toda a solução que a gente precisa. Agora, nesse cenário todo, com tudo isso, com todas essas transformações que a gente vem vendo eleição após eleição, pelas manifestações, pelas repercussões, vamos tentar montar o perfil de um candidato hoje que vai ser lançado, digamos, aquele que ainda não tem ainda a experiência, que quer ingressar na vida política, com base em todo esse novo cenário aqui, como ele tem que construir o seu personagem hoje? A política tradicional, claro, tem lá a sua essência, enfim, né? Mas as coisas são bem diferentes hoje. Como deve ser o perfil de um político hoje, com base no que as novas tecnologias impõem e com base no que o comportamento das pessoas em função das novas tecnologias se manifesta? Bom, é uma pergunta para uma tese, né? Mas, daria um programa. É por não é à toa que tu é o teu apresentador. É excelente a pergunta. Vai dar de graça a solução. Não, mas não é nem isso. Ela é complexa, porque eu separaria assim, tu perguntaste qual é o perfil do candidato, né? Eu digo qual é o perfil, talvez, da campanha. Porque, vamos lá, as redes sociais democratizaram o acesso às pessoas, né? Eu tenho acesso, eu tenho alcance que eu não teria se eu não fosse alguém com estrutura financeira ou alguém já conhecido. Ponto. Alguém da mídia tradicional. Alguém da mídia tradicional. Então, assim, está mais fácil a renovação. Por premissa básica, assim. Básica. 2, está mais fácil a renovação também, porque tu falaste novo candidato, né? Novo político e tal, porque o desgaste com a atual política também é muito grande. Então, existe também um cenário propício a... Embora o tema renovação, se tu pegar no YouTube, sempre se falou, né? Eu não sou da política. Mas assim, agora de fato está casando com o que o eleitor quer. Mas, sobretudo, eu acho que as redes sociais devem ser usadas com antecipação, assim, com tempo, né? Para construir com o tempo. Então, você vai ter que comprar lá, você vai ter que fazer alguma coisa, um movimento que não é orgânico, daí nem sabe de onde estão vindo, daí tem uma série de outras questões. Robôs, são robôs. Mas assim, a construção tem que vir através de uma causa. O que causa engajamento, para mim, é a empatia da causa, do tema, é a simpatia, é a afinidade com aquilo que eu estou levantando. Então, se eu tenho o tempo, eu não sou conhecido, eu tenho o benefício do tempo, eu me organizo com mais antecedência e começo a falar sobre determinado assunto. Numa cidade pode ser uma região, uma área, uma ponte, uma obra, qualquer coisa. E se eu sei usar as redes sociais, como é que é? Usando assim, sendo enfático no tema, sendo recorrente no tema e não sendo um generalista, eu fico conhecido
como um cara associado àquele tema. E se depois eu vou para a eleição e continuo falando sobre aquele tema, existe uma grande tendência de ter aderência, porque eu sou um cara que está muito claro o que pensa e o que defende. A principal dificuldade de um candidato entrante é quando ele não sabe exatamente o que defende ou quando ele, por inexperiência, acha que tem que defender de tudo um pouco. Esse candidato está fora do cenário. O eleitor não sabe que cara tem aquele candidato. Ele tem que ser um pouquinho de saúde, um pouquinho de educação, um pouquinho de segurança, e não é assim que funciona. Os candidatos que se destacam são aqueles que têm um tema, uma bandeira, uma pauta. Esse cara tem um problema. E a rede social ajudou muito isso, o cara a reverberar a bandeira. Exatamente. Porque eu fico falando todo dia, seja em vídeo ou em post sobre o que eu defendo, compartilhando aquilo que tem a ver com o que eu defendo, eu fiquei automaticamente associado àquilo, né? Acho que essa é uma grande novidade. Um candidato que quer defender de tudo um pouco, ele não tem um posicionamento claro, né? Que é algo básico de gestão de marca, né? Eu tenho que ter afinidade contigo. Sim. Então, tu defender uma coisa que para mim é cara, eu já te acompanho, eu te sigo. O Bolsonaro, por exemplo, lá atrás, em 2014, quando ele disse que queria ser candidato a presidente, ele já definiu. Minhas bandeiras vão ser segurança, combate à corrupção e segurança. Ele definiu, são essas duas bandeiras. E foi construindo. E uma coisa importante, assim, tu perguntaste do novo candidato, do novo político, né? Esse cara tem que ter uma noção de que nós estamos na era digital. Então, qualquer pessoa hoje tem um celular na mão. Então, qualquer coisa que ele diz num evento público, não importa se ele está no interior de Rondônia, Big Brother, né? É um Big Brother. Eu ainda vejo até hoje assim, um candidato dá uma entrevista lá no interior de Rondônia, dá uma declaração lá bombástica, e ele acha que não vai passar no Jornal Nacional, porque ele estava lá no interior de Rondônia. Gente, não existe isso mais. Né? Acabou. Né? Então ele tem que ter noção de que ele está sendo constantemente observado. E tem que defender. E tem uma câmera, ou um celular, ou uma câmera de segurança, uma câmera de trânsito. Não existe mais anonimato. Assim, não tem lugar. Eu dei uma entrevista lá para uma rádio lá do interior do Piauí, lá e ninguém vai só um jornalista local lá. Não, se ele deu uma declaração bombástica, alguém ouviu, alguém gravou, alguém viralizou, alguém botou na rede social. Então, assim, esse cara tem que entender que as coisas hoje em dia têm muito mais consequências, né, do que antigamente, que era uma entrevista lá que ninguém não repercutia lá no interior lá que ele dava. E tudo é muito rápido. E tudo é muito rápido, gente. E também dura muito pouco. E dura muito pouco. Né? Então ele tem que ter essa noção de que na era digital as coisas se espalham muito rápido. Muito rápido. Agora, retomando a questão das fake news, né, que todo mundo já pôde comprovar o quão devastadoras elas podem ser, ou seja, o quão eficientes como arma elas são. Sim. Né? Nesses cenários que a gente tem pela frente, é aquela coisa, tu sabe, tu tem aquela bomba nuclear, mas tu não vai usar porque tem o poder da dissuasão, mas tu tem, mas daqui a pouco morte vai ser tentado a usar. A gente pode confiar que, passado esse momento da explosão das fake news, de todos os estragos que fizeram e de uma suposta conscientização das pessoas de que elas realmente estão aí só para prejudicar e que não levam a nada, mas a gente pode ter confiança de que elas não vão ser sempre aquela carta na manga que qualquer político vai utilizar, tendo a força das redes sociais? Olha, ele é uma tentação. É uma tentação utilizar, mas se o cara for, vamos dizer assim, desmascarado, vai ficar muito ruim para ele. Sim, né? O rebate é bem mais forte. E sobretudo se ele tem uma, vamos dizer assim, estava falando antes do tamanho da rede, né? O Bolsonaro começou lá com 200 mil e terminou com 4 milhões, agora já deve estar beirando os 5. Então tudo que ele fala ali, um cara desse reverbera muito, né? Então se ele espalhar uma mentira, também vai ter o efeito contrário, né? Porque nas redes sociais, no ambiente digital ali, a audiência de verdade a gente conquista com o tempo. Não adianta comprar seguidor, né? Isso aí é um mito. Né? Chega na eleição, a gente compra ali os 200 mil seguidores para ter uma... Não é assim que funciona, gente. A audiência se conquista com o tempo. É uma construção de credibilidade. É uma construção de credibilidade. Só que se perde também rapidamente, né? Caso se dê uma vacilada. Né? E quais são os recursos que se tem para se poder exatamente se vacinar contra essa perda instantânea, digamos assim, de uma conquista que foi construída ao longo de muito tempo e que ou uma fake news ou o mau uso das próprias redes possa trazer uma interpretação errada que acabe derrubando toda uma construção de uma trajetória política? É uma situação de crise, né? É como qualquer situação de crise envolvendo uma marca. Tem que ser rápido para responder. E antecipar. E se cometer um erro, admitir o erro, né? Isso também é uma coisa que muitas vezes político não gosta de fazer. Pois então, exatamente. Mas será que a gente já tem na classe política hoje a incorporação
deste sentimento, da nobreza, digamos assim, né, do assumir a culpa, do encarar o eleitor de frente, ó, errei, tal como fez, lembrando a história do ministro Onix lá, aquela história lá, tudo bem, aceitei, mas foi um momento de fraqueza e tal, mas desculpa aí, não faço de novo. É algo raro. Nos últimos, a gente observando os últimos presidentes aí, né, desde aí da redemocratização, eu não me lembro de algum que tenha batido no peito e disse, ó, eu errei em tal coisa. Isso é raro. Até na questão do ministro que tu citaste, eu acho que ele até foi premiado com as urnas, né? Teve uma votação esplendorosa. Vem de encontro, de crescimento, né? O que o Stefano está colocando, né? Mas é difícil. As fake news, as redes sociais como um todo, elas mudaram o perfil do candidato. Que a campanha ainda continua com o mesmo perfil, ainda tem muito corpo a corpo, mas os candidatos têm que estar bem mais treinados, a gente falava aqui antes, né, da própria postura do presidente, mas capacitados para esse ambiente, porque eles não resistem, eles podem ter 50 pessoas na estrutura, eles estão lá, eles têm o contato, eles ficam com o celular na mão, porque a rede social é aqui, né? Não tem mais desktop, é no celular. Nós tivemos aquele episódio cômico, né? Involuntariamente cômico do Temer no ano passado, que o filho pegou o celular e digitou um negócio ali. Então, já depois ele apagou, né? Então, assim, ainda é um mundo novo. Era um filho de presidente bem comportado. Até, né? Mas para alguns políticos mais old school, esse negócio de ter um smartphone na mão ali pode ser um perigo. Pode ser até um perigo. O cara não saber como lidar muito bem ali, né? Pois é, o próprio uso, como tu mencionaste agora nas entrelinhas, né, os filhos do presidente, né, essa trinca aí tão complicada que vem trazendo aí tantos Acho que problemas. vai ser a tônica do mandato. Vai ser a tônica do mandato. Pois então, né, mas o estrago que eles vêm fazendo, digamos assim, né, se é que a gente pode usar essa expressão, enfim, a repercussão de tudo isso já está evidente. Né? E é uma crise, é necessário aplicar métodos de gestão de crise de imagem, etc. e tal. Mas o presidente continua muito focado nessa coisa de usar, assim, não, foi assim que eu me elegi, assim que continuarei sendo. Né? Quer dizer, isso é uma faca de dois gumes realmente complicada, né? E acaba gerando o exemplo também. Né? Porque tu mencionaste a questão da educação, por exemplo. A própria repercussão dessa história aí do Golden Shower, né? Do fato de responder esse tipo de coisa, por mais que esteja coerente com o discurso do presidente, por mais que reverbere, as pessoas possam interpretar, não, mas ele está certo, ele está discutindo a questão dos valores e tal, mas a forma como foi colocada gerou toda uma repercussão. Enfim, e até agora a coisa mais foi tentativa de panos quentes do que era uma situação assim que se estivesse assessorando o presidente, eu diria para ele, olha, vai lá e pede desculpas. Assuma que fez que se manifestou de maneira equivocada. Inadequado. Mas até agora a gente não viu nada disso. Ele mudou de assunto, agora ele está falando de lombada. Ele postou muita coisa depois ao longo do carnaval, entendeu? E nada disso virou notícia. Ele falou de infraestrutura, provavelmente foram jornalistas que estavam lá postando e tal. E nada disso gerou notícia. Gerou notícia o vídeo, depois a pergunta, que é a Golden Shower. E hoje ele postou um vídeo, quando eu estava vindo para cá, eu vim, ele falou no Uber. Das lombadas, né? Que ele quer acabar com as lombadas. Não, ele falou no né? Facebook que ele ia tirar de circulação uma cartilha de educação sexual para adolescentes. E aí, com 2 generais, um de cada lado, ele falou para as pessoas ir lá ver se os filhos tinham a cartilha e rasgarem a parte que ensinava a botar camisinha, se eles não concordavam com aquilo. Ou seja, ele continua na coisa da agenda de valores. E o que ele conseguiu até agora com essa coisa da Golden Shower? O principal site de pornografia do mundo viu a média de acessos, a quantidade de acesso em relação à média disparar 700% no Brasil, pesquisa do termo. O Brasil hoje todo sabe o que é. Tá? Daí não vai faltar gente postando que não, o presidente tem uma cota societária nesse site aí, porque fez de propósito. Aqueles rapazes que foram filmados lá, eles agora também soltaram estão surgindo os memes, né? Eu recebi um meme hoje num Golden Retriever, cachorro, né, tomando banho. Pô, sacanagem que todo mundo que eu conheço que tinha um Golden Retriever foi lá e molhou o diabo do cachorro para fazer piada. O Golden Shower. Então, coitados dos cachorros, saíram tudo molhados. Eles tomaram banho sem precisar. E esses meninos que foram filmados, eles divulgaram uma nota hoje, a época, acho que foi atrás deles, foi um movimento político. Eles não estavam ali fazendo carnaval, eles estavam fazendo uma declaração política. Se tu está fazendo uma declaração política, tu ganhar a atenção do presidente da República, é tudo que tu quer. É tudo. Aí, pô, durante o carnaval, o presidente pode escolher com quem ele vai discutir. Ele discutiu com quem? Com uns bêbados do carnaval e com um ator
que não sei se é bêbado, né? Tava lá fingindo que é o presidente e tal. Eu acho que tá escolhendo mal através das redes sociais com quem que ele dialoga. Tá faltando assessoria. Tá. Assim, alguém assessorar, ele abrir os olhos dele. E hoje os jornais eram meio unânimes em dizer que ele estava falhando, com declarações do Congresso, declarações das pessoas no exterior. O governo dele está... Mas agora tem uma coisa, Ricardo, do jeito que foi constituída a campanha, quanto mais, se os veículos entrarem nessa crítica contundente ao presidente, ganha o presidente. Claro, com certeza. E aí também reverte e fica assim, Claro, tem que continuar sendo desse jeito, tá incomodando os poderosos, né? Então, exatamente, repercute aquele discurso dele, onde ele colocou, inclusive, não, vou começar a dosar as verbas de publicidade, aquela coisa toda, tal, que vocês estão só me sacanhando e tal. E isso vem de encontro ao discurso que ele tem. Agora, de uma coisa não pode se acusar, ele é coerente. Exato. Sem dúvida nenhuma, ele tem sido e assim se elegeu. Né? Mas enfim, gente, a gente sabe que tem muita coisa. o público dele. Não tem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas, gente, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. A gente tem que encaminhar essa conversa para o final, mas eu tenho certeza que, pelo menos o que a gente colocou aqui, a gente conseguiu, né, desenhar um pouco melhor esse cenário com a ótica da experiência de vocês aí. Sem dúvida nenhuma, em casa, o pessoal pôde entender um pouquinho melhor as nuances dessa coisa sempre tão complicada, né? Agradeço demais a participação de vocês aqui e agradeço também a sua participação, a sua assistência, a sua audiência e convido você para estar aqui novamente amanhã, 10h30 da noite, na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Até lá! Agora é o momento de fazer caras de bom.